O salão privativo do restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo, emanava o perfume inconfundível de dinheiro antigo e conquistas recentes. Cristais tchecos refletiam a luz suave dos lustres, enquanto o murmúrio discreto de conversas em inglês e francês preenchia o ar-condicionado na temperatura perfeita. Rafael Augusto Mendes, 42 anos, CEO da Mendes Holdings, observava o cardápio de vinhos com a mesma expressão vazia que usava para assinar contratos milionários. Seu terno, Hermenegildo Zegna em azul marinho escuro, custava mais que um carro popular. O relógio Patek Philippe em seu pulso marcava não apenas as horas, mas o valor de cada segundo em sua agenda impecável. Rafael era a definição viva de sucesso aos olhos de qualquer um. Patrimônio estimado em 800 milhões de reais, penthouse de 1.000 metros quadrados nos jardins, helicóptero particular, uma coleção de carros que faria qualquer entusiasta chorar de inveja. Mas naquela noite de quinta-feira, enquanto esperava sozinho por uma refeição que custaria o salário mensal de uma família inteira, Rafael sentia o peso familiar do vazio que nenhum zero a mais em sua conta bancária conseguia preencher. Eram 8h43 da noite. Mais uma refeição solitária. Mais uma noite voltando para um apartamento, onde o eco de seus passos era o único som de companhia. Ele havia cancelado a reunião de negócios da noite para ter um momento de paz, mas a paz se transformara em algo pior. Silêncio ensurdecedor. O garçom aproximou-se com reverência excessiva, apresentando o vinho escolhido como se fosse uma relíquia sagrada. Rafael acenou distraidamente, seus pensamentos distantes, presos em memórias de uma infância que terminara abruptamente quando seus pais morreram em um acidente de carro. Ele tinha apenas 9 anos. Fora criado por tios que viam nele apenas uma obrigação inconveniente. Sua entrada estará pronta em alguns minutos, Sr. Mendes, murmurou o garçom, derramando o vinho Bordeaux com precisão cirúrgica. Rafael nem respondeu. Seus olhos castanho escuros, geralmente afiados como lâminas em reuniões de negócios, estavam opacos naquela noite. As mechas grisalhas em suas têmporas lhe davam distinção, mas também denunciavam as noites em claro, construindo um império que não tinha com quem compartilhar. Alto, ombros largos mantidos rígidos por anos de tensão acumulada, ele era a imagem da autoridade. Mas por dentro, havia apenas um garoto órfão que nunca aprendera a deixar alguém se aproximar. Foi então que a porta do salão privativo se abriu com um estrondo. Uma menina de não mais que 7 anos entrou correndo, seus pés descalços deixando marcas de poeira no carpete persa que valia mais que um apartamento em bairros periféricos. Seu vestido, se é que aquela peça rasgada e desbotada podia ser chamada assim, já fora rosa um dia, mas agora era uma mistura de cinza com manchas indefinidas. O cabelo castanho claro estava embaraçado, formando nós que sugeriam semanas sem cuidado adequado. Seus olhos verdes, no entanto, brilhavam com uma intensidade que contrastava brutalmente com sua aparência negligenciada. 2 seguranças entraram logo atrás dela, claramente constrangidos. Sr. Mendes, pedimos desculpas. Ela entrou correndo pela cozinha. Pegamos ela no corredor, mas a menina não os ouvia. Seus olhos estavam fixos na mesa de Rafael, onde uma cesta de pães artesanais acabara de ser servida. Seu estômago roncou alto o suficiente para ser ouvido por todos no salão. Ela apertou a barriga com as 2 mãos, como se pudesse silenciar a própria fome. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, ela correu até a mesa de Rafael e o olhou diretamente nos olhos. O que ela disse a seguir fez o tempo parar. Posso comer com você, papai? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Rafael conseguia ouvir seu próprio coração acelerando. A palavra papai ecoou no salão como um grito em uma catedral vazia. Os seguranças paralisaram. O garçom deixou cair o guardanapo que segurava. E Rafael, o homem que nunca perdia o controle em negociações de bilhões, sentiu algo quebrando dentro de seu peito. A menina não desviou o olhar. Havia algo naqueles olhos verdes, uma mistura de desespero e esperança tão pura que era quase dolorosa de se observar. Ela segurava nas mãos um pequeno ursinho de pelúcia marrom, tão gasto e sujo quanto suas roupas, com apenas um olho restante e uma orelha pendendo por um fio. Eu não comi desde ontem de manhã, ela continuou, sua voz fina, mas surpreendentemente firme. E o senhor está sozinho. Pessoas que comem sozinhas são tristes.
A gente podia não ser triste junto? 20 minutos antes daquele momento, Rafael havia estacionado seu Bentley Continental GT no subsolo do restaurante, trocando palavras breves com um manobrista que conhecia seu nome e seus hábitos. Quinta-feira, 8 horas da noite, sempre a mesma mesa, sempre sozinho. A rotina era confortável em sua previsibilidade. Ele subira pelo elevador privativo, cumprimentando com um aceno de cabeça o gerente que já o esperava com um menu personalizado. Rafael não precisava ver o cardápio há meses, mas manter a ilusão de escolha era parte do teatro social que ele representava diariamente. O salão privativo era seu refúgio. Ali, ele não precisava sorrir para sócios insuportáveis ou fingir interesse em conversas vazias sobre mercado de ações e cotações. Ali, ele podia simplesmente existir na sua solidão escolhida. Ou pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo. A verdade não escolhida, mas inevitável, era algo que Rafael evitava examinar muito de perto. Seu celular vibrava constantemente com mensagens de trabalho. Seu assistente pessoal, Marcelo, enviara 13 mensagens desde que ele saíra do escritório. Rafael as ignorava, uma por uma. Por que ele trabalhava tanto? Para quem ele estava construindo esse império? As perguntas sussurravam em sua mente nas noites silenciosas, mas ele sempre as afogava em mais trabalho, mais reuniões, mais conquistas que enchiam as páginas de economia dos jornais, mas deixavam sua alma cada vez mais vazia. Ele observara pela janela do salão o movimento da rua Haddock Lobo. São Paulo pulsava lá embaixo, milhões de vidas se cruzando, histórias sendo escritas a cada segundo. Mas ele estava ali em cima, separado por vidros blindados e fortunas acumuladas, observando a vida como um espectador que esquecera como participar dela. O senhor gostaria de começar com as ostras de sempre? O garçom perguntara, interrompendo seus pensamentos. Rafael acenara afirmativamente, sem realmente prestar atenção. A comida era excelente ali, mas ele mal a saboreava. Comer se tornara apenas mais uma tarefa em sua lista, mais um item a ser riscado antes de voltar para casa e trabalhar até adormecer de exaustão no sofá de couro italiano de seu escritório particular. Sua vida era pontuada por objetos caros e experiências vazias. O apartamento de 1.000 metros quadrados nos Jardins tinha 7 suítes. Ele usava apenas uma. A garagem comportava 12 carros. Ele dirigia sempre os mesmos 2. O closet tinha roupas com etiquetas ainda penduradas, presentes de assessores de imagem que insistiam que ele precisava renovar o guarda-roupa a cada estação. Rafael Augusto Mendes era um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. A apenas 3 quilômetros dali, em uma realidade completamente diferente, Laura Beatriz Silva vivia em um barraco de madeira compensada na favela do Moinho, próxima à Barra Funda. 7 anos de idade, mas com olhos que já haviam visto muito mais do que qualquer criança deveria ver. Sua mãe, Beatriz, trabalhara como faxineira até 3 meses atrás, quando a pneumonia a levara em apenas 2 semanas. Laura ainda se lembrava do som da tosse que não parava, da febre que queimava, dos vizinhos sussurrando que a coisa estava feia. No dia em que sua mãe morrera no hospital público, após horas esperando atendimento, Laura estava na escola. Ninguém foi buscá-la. Ela voltara para casa sozinha e encontrara o barraco vazio. A assistente social aparecera 2 dias depois, falando sobre abrigos e processos de adoção. Laura fugira. Ela conhecia histórias de abrigos. As crianças maiores sempre contavam. Não, ela se viraria sozinha. Era o que sua mãe teria querido. Você é forte, meu amor, sua mãe sempre dizia. Você tem o coração de uma leoa. Nos últimos 3 meses, Laura sobrevivera de favor em favor. Dormia na casa de Dona Célia, uma senhora de 70 anos que morava na ocupação e tinha pena dela. Comia quando aparecia comida, geralmente sobras que os vizinhos compartilhavam quando podiam, o que não era sempre. Seu uniforme escolar estava rasgado e ela parara de ir à aula há semanas. Para quê? Ninguém perguntava por ela. Mas Laura não era apenas uma vítima de circunstâncias. Havia uma força nela, uma inteligência aguçada que sua mãe sempre incentivara. Beatriz, mesmo trabalhando 3 empregos, sempre arranjava tempo para ler com Laura. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela dizia, mostrando livros que pegava emprestados da biblioteca comunitária. Naquela quinta-feira, Laura não comera nada desde o café da manhã do dia anterior.
Um pedaço de pão duro que Dona Célia conseguira. A fome não era apenas um desconforto, era uma dor física que ocupava cada pensamento. Ela tentara pedir esmola na frente do supermercado, mas o segurança a expulsara. Tentara pegar frutas que caíam das barracas da feira, mas o feirante gritara com ela, chamando-a de pivete. Foi quando ela viu uma senhora saindo de um restaurante elegante, carregando uma sacola com o logo dourado. O cheiro que vinha daquela sacola era tão bom que Laura sentiu suas pernas fraquejar. Ela seguiu a senhora por alguns metros, pensando em pedir, mas a mulher entrou em um carro com motorista antes que Laura reunisse coragem. Mas o cheiro ficara na memória de Laura. E ela olhara para o restaurante, o Figueira Rubaiyat, com sua fachada iluminada e seu toldo verde escuro. Havia comida ali dentro, muita comida, e ela só precisava de um pouco, só um pouco. Laura observara o movimento do restaurante por 20 minutos, apertando seu ursinho Theo contra o peito. Theo fora presente de seu pai biológico antes dele abandoná-las quando Laura tinha 2 anos. Era tudo que ela tinha dele, e ela o carregava para todo lugar. Theo me protege, ela sempre dizia para a mãe. Agora, Theo era tudo que restava de qualquer família. A entrada principal era impossível. Havia um porteiro que definitivamente a expulsaria. Mas Laura observara os funcionários entrando e saindo pela lateral, a porta da cozinha. Ela esperara o momento certo, quando um entregador chegara com caixas de verduras. No movimento de descarregar, a porta ficara entreaberta por alguns segundos. Laura correra. Seus pés descalços eram rápidos e silenciosos. Ela atravessara a cozinha num borrão. Os cozinheiros gritaram, mas ela já estava no corredor. Alguém tentou segurá-la, mas ela era pequena e ágil. Ela subira uma escada, empurrara uma porta e se vira em um corredor carpetado. Havia várias portas. De uma delas, vinha o som de muitas vozes, um evento ou festa. De outra, risadas altas e música. Mas de uma terceira, no fim do corredor, vinha apenas silêncio. Laura não soube explicar por que escolheu aquela porta. Talvez porque silêncio significava menos pessoas para expulsá-la. Talvez porque a dor em seu estômago não deixava espaço para pensamento racional. Ela empurrara a porta e entrara correndo. E ali estava ele. Um homem sozinho em uma mesa enorme, cercado de mais comida do que Laura vira em semanas. Pães, manteiga, azeites coloridos em garrafas bonitas. Ele usava um terno mais bonito que qualquer roupa que Laura já vira, até mesmo na televisão. Seu cabelo estava penteado para trás, e ele tinha uma expressão tão triste que Laura reconheceu imediatamente. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que sua mãe tinha às vezes, quando achava que Laura estava dormindo. A expressão de quem está sozinho, mesmo estando rodeado de coisas. Os seguranças chegaram atrás dela, mas Laura não hesitou. Ela correu até a mesa, e as palavras saíram antes que seu cérebro pudesse filtrá-las. "Posso comer com você, papai?" Ela não planejara dizer papai. A palavra simplesmente saíra. Talvez porque ele estivesse sozinho, talvez porque ela estivesse desesperadamente carente de uma figura paterna que nunca tivera. Ou talvez porque, naquele momento, ela precisava acreditar que ainda existiam pais no mundo, e que um deles poderia ser para ela. Rafael a encarou como se ela fosse uma aparição. Seus olhos castanhos arregalaram-se, e algo passou por seu rosto. Surpresa, confusão, e então algo mais profundo, algo que ele próprio não conseguia nomear. "Senhor, nós vamos removê-la imediatamente." Um dos seguranças começou avançando para agarrar Laura. "Parem." A voz de Rafael foi baixa, mas tinha o peso de comando que ele usava em salas de reuniões. Os seguranças congelaram. Laura aproveitou o momento, suas palavras saindo em atropelo. "Eu não vou roubar nada, eu juro. Eu só tô com muita fome. Eu não comi desde ontem de manhã. Minha mãe morreu e eu não tenho mais ninguém. E eu sei que isso é muito comida só para uma pessoa. E o senhor tá sozinho também. Eu vi na cara dele. E pessoas sozinhas entendem outras pessoas sozinhas, não entendem?" Ela respirou fundo, seus olhos marejando, mas sua voz permanecendo firme. "A gente podia não ser triste juntos só por hoje? Só uma vez?" O silêncio voltou. Rafael olhava para aquela criança, suja, descalça, segurando um ursinho destruído, e algo dentro dele, algo que estava congelado há décadas, começou a rachar. Ele via a si mesmo naqueles olhos verdes. Via o menino de 9 anos que ficara sozinho e nunca aprendera a deixar de estar sozinho. "Qual é seu nome?"
Ele ouviu sua própria voz perguntar, surpreendendo a si mesmo. Laura. Laura Beatriz Silva. E o senhor? Rafael. É um nome bonito. Laura deu um pequeno sorriso, revelando um dente da frente faltando. Nome de anjo. Rafael sentiu algo estranho em seu peito. Quando fora a última vez que alguém sorrira para ele sem querer algo em troca? Quando fora a última vez que alguém o olhara e vira uma pessoa, não uma conta bancária? Ele olhou para os seguranças, depois para o gerente que observava da porta com horror evidente. Tragam uma cadeira, Rafael ordenou, e preparem um prato. O que você gosta de comer, Laura? Os olhos de Laura se arregalaram tanto que pareciam ocupar metade de seu rosto. Eu posso comer de verdade com o senhor? Pode. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Laura pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Então, com a seriedade de quem está fazendo o pedido mais importante de sua vida, eu queria muito comer arroz com feijão e um ovo frito. Minha mãe fazia. Eu não como isso há muito tempo. O gerente pigarreou desconfortável. Senhor Mendes, nós não temos exatamente esse tipo de prato no menu. Então improvise. Rafael cortou sua voz fria. Vocês têm uma cozinha, não têm? Arroz, feijão e ovo devem ter no estoque. E tragam leite também. Chocolate quente se tiverem. Sim, senhor. Imediatamente. Laura sentou-se na cadeira que o garçom trouxera com uma delicadeza exagerada, como se a menina fosse quebrar. A cadeira era grande demais para ela, seus pés balançando a meio metro do chão. Ela colocou Theo no colo, alisando-o pelo gasto do ursinho com dedos sujos. Rafael observava cada movimento dela com uma atenção que normalmente reservava apenas para contratos de milhões. Havia algo hipnótico na forma como Laura olhava ao redor, com maravilhamento, mas sem inveja, com curiosidade, mas sem cobiça. Ela tocou a borda da toalha de linho branco, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É tão macia, ela murmurou. Parece nuvem. Você pode pegar um pão enquanto espera sua comida. Rafael ofereceu, empurrando a cesta em direção a ela. Laura olhou para os pães como se fossem feitos de ouro. Havia 6 tipos diferentes: italiano de azeitona, multigrãos de alecrim, francês e um escuro que Rafael nem sabia o nome. Ela estendeu a mão cuidadosamente, escolhendo o menor pão, e olhou para Rafael como se pedindo permissão final. Pode comer, Laura. Ela mordeu o pão com uma reverência que partiu o coração de Rafael. Eram lágrimas que desciam pelo rosto dela. Ela mastigava devagar, saboreando cada pedaço, fechando os olhos como se estivesse provando a coisa mais deliciosa do mundo. E talvez, para ela, fosse mesmo. Tá bom? Rafael se viu perguntando, sua voz mais suave do que costumava usar. É o melhor pão que eu já comi na vida inteira, Laura respondeu solenemente. Obrigada, senhor Rafael. O senhor é a pessoa mais gentil do mundo. Algo apertou na garganta de Rafael. Gentil? Ninguém o chamara de gentil em anos. Eficiente, sim. Brilhante, ocasionalmente. Implacável, frequentemente. Mas gentil? Por que você me chamou de papai? Ele perguntou, a curiosidade vencendo a cautela. Laura baixou o pão, parecendo constrangida pela primeira vez. Foi sem querer, eu acho. Ela olhou para o ursinho em seu colo. É que... todo mundo tem pai, sabe? Na escola, antes de eu parar de ir, todo mundo tinha pai. Alguns tinham 2 pais ou 2 mães. E eu nunca tive nenhum. Meu pai foi embora quando eu era pequena. Nem lembro dele. E quando eu vi o senhor ali, sozinho, parecendo triste, ela deu de ombros um gesto surpreendentemente adulto. Eu pensei que talvez pessoas sozinhas pudessem, não sei, se encontrar. Rafael não sabia o que dizer. As palavras dessa criança de 7 anos o deixavam desarmado de um jeito que nenhum adversário corporativo jamais conseguira. O gerente voltou pessoalmente, trazendo uma bandeja. O cheiro de arroz e feijão caseiro preencheu o salão, incongruente, mas maravilhoso. Eles haviam colocado tudo em porcelana fina. O arroz branco em uma tigela de borda dourada, o feijão preto brilhando em outro prato, o ovo frito perfeito com gema mole no centro. Havia até uma salada simples ao lado e fatias finas de laranja. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas de novo. É igualzinho o que minha mãe fazia. Ela começou a comer, primeiro devagar, tentando manter as maneiras, mas a fome venceu e ela acelerou, usando o garfo com habilidade surpreendente, apesar das mãos pequenas. Rafael percebeu que alguém a ensinara bem. Mesmo na pobreza, sua mãe se preocupara em ensinar-lhe modos à mesa. Devagar, Rafael disse gentilmente.
A comida não vai sumir. Você pode comer tudo o que quiser. Laura parou, olhou para ele com gratidão profunda nos olhos e retomou mais devagar. Entre garfadas, ela falava. Minha mãe se chamava Beatriz. Ela trabalhava de faxineira em 3 lugares. A gente não tinha muito, mas ela sempre dizia que amor a gente tinha de sobra. Laura engoliu um pedaço de ovo. Ela morreu tem 3 meses, de pneumonia. A gente foi para o hospital, mas demorou muito para alguém ver ela. E quando viram já era tarde. Sinto muito, Rafael disse, e percebeu que realmente sentia. E seu pai? Sua mãe? Eles vêm comer aqui com o senhor? A pergunta inocente acertou Rafael em cheio. Meus pais morreram quando eu tinha 9 anos. Acidente de carro. Laura parou de comer e olhou para ele com uma compreensão que ia além de seus 7 anos. Então a gente é parecido. A gente conhece como é que é ficar sozinho. É, Rafael admitiu. A gente é parecido. E naquele momento, observando aquela criança comer arroz com feijão como se fosse um banquete real, Rafael Augusto Mendes tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia ainda o que exatamente ia fazer, mas sabia uma coisa. Ele não deixaria Laura voltar para qualquer que fosse o lugar de onde ela viera. Não naquela noite. Talvez não nunca. Rafael fez 3 ligações enquanto Laura terminava de comer. A primeira foi para Marcelo, seu assistente pessoal, que quase teve um ataque quando ouviu o pedido. Você quer que eu compre o quê, Rafael? Roupas de criança, menina, 7 anos. Tudo. Pijamas, roupas de dia, sapatos, casaco e produtos de higiene infantil. Shampoo, sabonete e escova de dente. Rafael fez uma pausa. E brinquedos. Não sei. Coisas que meninas de 7 anos gostam. Mas são 11 da noite. As lojas estão fechadas. Marcelo, eu pago você justamente para resolver o impossível. Encontre uma loja que abra para você ou compre do portfólio pessoal de alguém. Eu não me importo, mas eu quero isso no meu apartamento em 2 horas. A segunda ligação foi para sua advogada pessoal, doutora Renata Campos, que atendeu sonolenta. Rafael, são 11h15 da noite, o que... Renata, eu preciso da sua expertise em direito familiar. Imediatamente. Hipotético. Criança de 7 anos, sem guardião legal, situação de rua. Quais são os procedimentos para acolhimento temporário? Houve um silêncio do outro lado. Rafael, o que você fez? Apenas responda à pergunta. A terceira ligação foi para o seu médico particular, Dr. Henrique Lopes. Henrique, preciso que você venha ao meu apartamento amanhã cedo, 7 horas. Trazer um pediatra da sua confiança. Check-up completo em uma criança. Quando Rafael desligou, Laura estava terminando a laranja, lambendo os dedos com deleite não disfarçado. O senhor tem telefone dentro do telefone? Ela perguntou, fascinada. Você nunca viu um smartphone? Vi na TV, mas nunca de perto. Ela inclinou a cabeça. O senhor ligou por minha causa? Sim. Por quê? Rafael respirou fundo. Boa pergunta. Por quê? Porque ver alguém comer arroz com feijão com tanta gratidão o fizera sentir algo que ele não sentia em anos. Porque os olhos verdes dela o lembravam que ainda existia bondade no mundo. Porque pela primeira vez em décadas ele não se sentia completamente sozinho. Porque você precisa de ajuda. E eu posso ajudar. Mas o senhor nem me conhece. Não preciso conhecer para saber que uma criança não deveria estar nas ruas com fome. Laura ficou quieta por um momento, processando. Então, o senhor vai me mandar para um abrigo? Sua voz estava pequena, assustada. Não, pelo menos não hoje. Hoje você vai dormir em uma cama de verdade, em um lugar seguro. Onde? Na minha casa. Os olhos de Laura se arregalaram. Na casa do senhor. Mas eu não conheço o senhor. Minha mãe sempre dizia para não ir com estranhos. Rafael sorriu pela primeira vez na noite. Talvez pela primeira vez em meses. Sua mãe era uma mulher sábia. Você está certa em ser cuidadosa. Ele pensou em como explicar. Que tal isso? A gente vai para minha casa, mas eu vou ligar para assistentes sociais amanhã cedo. Pessoas que trabalham protegendo crianças. Eles vão conversar com você, vão se certificar que está tudo bem. E você pode decidir o que quer fazer. Mas por hoje, você precisa de um lugar seguro para dormir. E eu tenho 7 quartos vazios. Parece justo? Laura considerou seriamente, apertando Theo contra o peito. E amanhã eu posso comer de novo? Amanhã você pode comer tudo o que quiser. Então tá bom. Laura estendeu sua mão pequena e suja. Negócio fechado. Rafael apertou sua mão e sentiu a sujeira e o tamanho minúsculo daqueles dedos. Quando fora a última vez que ele apertara a mão de alguém,
que não quisesse algo dele. O trajeto de Bentley até o apartamento de Rafael nos Jardins foi silencioso no início. Laura estava acorçoada no banco de couro, olhando pela janela com fascínio. São Paulo à noite era uma constelação de luzes, e ela murmurava uau a cada prédio iluminado que passavam. O senhor mora naquele? Ela apontava aleatoriamente. Não, mas estamos chegando. Quando chegaram ao prédio, uma torre imponente de vidro e aço na rua Bela Sintra, o porteiro não conseguiu esconder sua surpresa ao ver Rafael entrando com uma criança em situação de rua. Mas profissionalismo venceu curiosidade, e ele apenas acenou uma saudação. O elevador privativo subia direto para o penthouse. Laura observava os números aumentando no display digital. Quantos andares são? 35. Eu moro no último. O senhor mora no céu. Quando as portas se abriram direto na sala de estar do apartamento, Laura simplesmente parou e ficou olhando. O pé direito duplo, as janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade, o piso de mármore travertino, a decoração minimalista mas claramente caríssima. Era outro mundo. Um mundo que ela nem sabia que existia de verdade fora de filmes. É muito grande, ela sussurrou. O senhor mora aqui sozinho? Sozinho. Não fica com medo? De quê? De fantasma. Em lugar grande e vazio sempre tem fantasma. Rafael riu, um som que ele mesmo não reconheceu saindo de sua própria garganta. Não tenho medo de fantasmas, mas você está certa. É muito grande e muito vazio. Agora tem eu, Laura disse com a sabedoria simples das crianças. E o Theo também, a gente não é fantasma. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, Dr. Henrique Lopes chegou com a pediatra doutora Mariana Costa. Laura estava tomando café da manhã na cozinha. Panquecas que a governanta, Dona Carmen, fizera especialmente para ela. A governanta chegara às 6 da manhã e quase desmaiara ao encontrar uma criança na cozinha. Rafael explicara brevemente a situação, e Dona Carmen, uma senhora de 60 anos com 3 filhos crescidos, abraçara Laura imediatamente. Pobre criança. Olha como está magrinha. Vou fazer um banquete. Laura gostara instantaneamente de Dona Carmen, que tinha cheiro de canela e fazia as melhores panquecas do mundo. Dr. Henrique era um homem de 50 anos, grisalho e sério, mas com olhos gentis. Doutora Mariana era mais jovem, talvez 35, com um sorriso caloroso que imediatamente deixou Laura mais à vontade. O check-up revelou o que Rafael suspeitava: desnutrição moderada, desidratação leve, assaduras por falta de higiene adequada, piolhos. Mas nada que não pudesse ser tratado. Doutora Mariana prescreveu vitaminas, pomadas e um shampoo especial. Ela tem boa saúde básica, a pediatra disse a Rafael no corredor. Considerando as circunstâncias, ela teve sorte. Mais alguns meses nas ruas e a história seria diferente. Você fez a coisa certa. Às 9 horas, doutora Renata Campos chegou com uma assistente social do Conselho Tutelar, uma mulher chamada Sandra Oliveira, de 40 anos, cabelos crespos e olhar atento. A conversa foi longa e complicada. Rafael explicou como encontrar a Laura. Sandra fez centenas de perguntas, tomou notas, conversou com Laura a sós por 20 minutos. Quando voltou, seu rosto estava mais suave. A criança é muito inteligente e articulada para a idade, Sandra disse. Ela me contou sobre a mãe, sobre os últimos 3 meses. Vou verificar os dados que ela deu, fazer um levantamento completo da situação familiar dela. Se houver parentes que possam assumir a guarda, precisamos localizá-los. E se não houver? Rafael perguntou, sua voz tensa. Então ela entraria para o sistema de acolhimento institucional, até que fosse encontrada uma família substituta ou adotiva. Sandra olhou para Rafael com curiosidade. Senhor Mendes, posso ser direta? Qual é seu interesse exato nesta criança? Rafael hesitou. Qual era seu interesse? Ele próprio não sabia definir completamente. Eu também cresci órfão, ele disse finalmente. Sei como é, e não quero que ela passe pelo que eu passei. O senhor está considerando adoção? A palavra caiu no ar como uma bomba. A adoção. Rafael nunca pensara em ser pai. Nunca sequer considerara relacionamentos sérios, muito menos filhos. Mas a ideia, uma vez plantada, não parecia tão absurda quanto deveria. Eu não sei. Talvez. Não agora. Mas quero que ela fique aqui enquanto as coisas se resolvem. Quero ser seu acolhedor temporário. Sandra e Renata trocaram olhares. Rafael, você precisa entender, Renata começou.
Acolhimento familiar temporário é possível, mas é um processo. Você precisará passar por avaliação psicológica, apresentação de documentos, visitas assistidas. E mesmo assim, como homem solteiro sem histórico de criação de filhos, pode ser complexo. Eu tenho recursos, Rafael disse, sua voz firme. Tenho condições de dar a ela tudo o que ela precisa. Espaço, educação, saúde e segurança. Não é sobre recursos, Sandra explicou pacientemente. É sobre capacidade emocional e psicológica de criar uma criança. E sobre o bem-estar dela. Laura já passou por trauma de perda. Criar vínculos temporários pode ser mais prejudicial se depois ela for removida. Então o que você está dizendo? Que é melhor eu devolvê-la para a rua? Não é isso, Sandra suspirou. Estou dizendo que você precisa ter certeza. Precisa estar preparado para o longo prazo. Não pode ser impulso. Rafael olhou pela janela do escritório, onde via Laura na sala, brincando com Theo enquanto Dona Carmen assistia a novela. Ela estava usando roupas novas que Marcelo conseguira milagrosamente na noite anterior. Um vestido simples azul claro que a fazia parecer o que ela era, uma criança normal. Não é impulso, ele disse baixinho. Pela primeira vez em 20 anos não é impulso. Os primeiros dias estabeleceram um ritmo estranho, mas reconfortante. Laura dormia no quarto de hóspedes mais próximo do quarto principal, uma suíte que Rafael redesignara completamente. Marcelo contratara uma decoradora de emergência que transformara o espaço minimalista em algo mais apropriado para uma criança. Papel de parede com nuvens, uma cama menor, mais confortável, prateleiras para livros e brinquedos. Laura não acreditava que tudo aquilo era dela, mesmo temporariamente. Eu posso realmente deixar minhas coisas aqui? Ela perguntava todos os dias. Pode? Rafael respondia toda vez. Este é seu quarto agora. As manhãs começavam cedo. Rafael acordava às 6, como sempre fizera, mas agora suas primeiras ações eram diferentes. Em vez de checar e-mails, ele ia verificar se Laura estava bem, se havia dormido tranquila. Dona Carmen chegava às 6h30 e preparava café da manhã, sempre incluindo algo que Laura pedisse. Laura estava fascinada por tudo. A máquina de fazer suco, a televisão de 70 polegadas, o sistema de som. Mas o que mais a encantava eram os livros. Rafael tinha uma biblioteca inteira, algo decorativo que ele raramente usava. Laura descobrira e passava horas lá, folheando livros que ainda não sabia ler completamente. Minha mãe estava me ensinando a ler, ela explicou a Rafael. A gente ia na biblioteca todo sábado. Eu quero aprender a ler tudo. Tudo mesmo. Rafael contratara uma tutora particular, professora Helena, uma educadora aposentada de 65 anos, com experiência em crianças com gaps educacionais. Helena vinha todas as tardes e trabalhava com Laura por 2 horas. Ela é brilhante, Helena disse a Rafael após a primeira semana. Tem uma fome de aprender que raramente vejo. Com o suporte adequado, ela estará não apenas no nível da idade dela, mas além. As tardes eram o tempo de Rafael e Laura. Ele reorganizara sua agenda completamente, algo que chocou seus sócios. Rafael Mendes, o homem que trabalhava 16 horas por dia, agora saía do escritório às 5. Eles faziam coisas simples. Iam ao parque. Laura nunca estivera em parques decentes. Os próximos de onde ela morava eram perigosos. Ela ficava hipnotizada pelos balanços, pelos escorregadores, pelas outras crianças brincando. Rafael a observava, sentado em um banco, sentindo algo estranho e novo crescendo em seu peito. Era alegria? Satisfação? Propósito? Ele não sabia nomear, mas sabia que não queria que acabasse. Rafael! Laura gritava dos balanços. Olha como eu vou alto, estou voando. E Rafael sorria. Realmente sorria. De um jeito que não fazia desde criança. À noite, após o jantar, tornou-se ritual Rafael ler para Laura antes de dormir. Começaram com histórias simples, mas logo Laura quis histórias mais complexas. Rafael descobriu que gostava de ler em voz alta, de fazer vozes diferentes para personagens diferentes. Laura ria e aplaudia, pedindo, mais uma história, só mais uma. Você é o melhor leitor do mundo, Laura disse uma noite, já sonolenta. E você é a melhor ouvinte, Rafael respondeu, ajeitando o cobertor sobre ela. Rafael, Laura disse quando ele já estava na porta. Sim, eu posso chamar você de papai? De verdade agora, não por acidente?
O coração de Rafael parou. Ele se virou lentamente, olhando para aquela menina pequena na cama grande, segurando seu ursinho gasto, com olhos esperançosos e ao mesmo tempo com medo de rejeição. Laura, tudo bem se não pode, ela disse rapidamente. Eu entendo. É que você é tão gentil comigo. E você cuida de mim como minha mãe cuidava. E eu pensei que talvez... Mas tudo bem se não pode. Rafael caminhou de volta até a cama e se sentou na borda. Pegou a mão pequena de Laura na sua grande. Laura, seria uma honra ser seu papai. As lágrimas escorreram pelo rosto de Laura, mas ela estava sorrindo. De verdade? De verdade. Ela se jogou em seus braços e Rafael a abraçou, sentindo o peso pequeno e frágil dela contra seu peito. Quando for a última vez que abraçar alguém assim? Quando for a última vez que sentirá essa conexão humana básica e essencial? Boa noite, papai. Laura murmurou contra seu ombro. Boa noite, filha. Rafael respondeu, e as palavras soaram certas. Mais certas do que qualquer coisa em sua vida. 3 semanas após o primeiro encontro, Rafael estava em seu escritório em casa quando ouviu um barulho no corredor. Era tarde, quase meia-noite. Dona Carmen já tinha ido embora. Ele se levantou e encontrou Laura parada no corredor, abraçada com Theo, chorando silenciosamente. Laura, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela. Eu sonhei com a minha mãe, ela soluçou. Eu sonhei que ela estava chamando por mim e eu não conseguia chegar nela, e aí ela sumiu e eu fiquei sozinha de novo. Rafael a pegou no colo, algo que ele fazia naturalmente agora, e a levou para a sala. Sentou-se no sofá com ela no colo, deixando-a chorar em seu ombro. Eu sinto saudade dela, Laura disse entre soluços. Eu sinto muita saudade. E eu me sinto culpada por estar feliz aqui, como se eu tivesse esquecendo ela. Você não está esquecendo sua mãe, Rafael disse suavemente, acariciando o cabelo dela. E ela não ia querer que você se sentisse culpada por ser feliz. Mães querem que seus filhos sejam felizes sempre. Mas e se eu esquecer o rosto dela? E se eu esquecer a voz dela? Rafael pensou no rosto de seus próprios pais. Agora apenas uma lembrança nebulosa, após mais de 3 décadas. Você não vai esquecer. E sabe o que a gente pode fazer? Amanhã, a gente pode procurar fotos dela, fazer um álbum especial. E você pode me contar histórias sobre ela sempre que quiser. Assim, ela continua viva aqui. Ele tocou o peito de Laura. E aqui, tocou a testa dela. Laura o olhou com aqueles olhos verdes enormes. Você é muito sábio, papai. Não sou, Rafael disse honestamente. Mas estou tentando. Você também tem saudade dos seus pais? Rafael nunca falava sobre seus pais. Nunca. Mas ali, no escuro da madrugada, segurando aquela criança que sofria a mesma dor que ele sofrera, as palavras vieram. Tenho, todo dia. Eu tinha 9 anos quando eles morreram. Fui morar com meus tios que nunca realmente me quiseram. Eles cuidaram de mim porque era o certo a fazer, mas nunca me amaram. E eu cresci achando que não era digno de amor, que eu era um fardo, mas você não era, Laura disse com convicção. Não, mas levei muito tempo para aprender isso. E sabe por que eu aprendi? Rafael sorriu. Por causa de você. Você me lembrou que todos merecem amor. E que dar amor não é um fardo, é um presente. Laura ficou quieta por um momento, processando. Então a gente se salvou um do outro? É, acho que sim. Eu gosto disso. Laura bocejou, relaxando contra ele. Eu gosto de ter salvado você. Rafael a levou de volta para a cama, mas dessa vez ficou sentado ao lado dela até que ela adormecesse de verdade. Olhando para aquele rosto pequeno e pacífico, ele entendeu algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava construindo algo para impressionar ninguém ou preencher um vazio. Ele estava construindo uma família, e aquilo valia mais do que todos os bilhões do mundo. A bomba explodiu em uma terça-feira de manhã. Rafael estava no escritório quando Renata ligou, sua voz tensa. Rafael, precisamos conversar. Urgente. O pai biológico de Laura apareceu. O mundo de Rafael parou. O que você disse? Douglas Silva. Ele viu Laura em uma foto sua que circulou nas redes sociais. Alguém tirara uma foto de Rafael e Laura no parque e postara. Ele está reivindicando a guarda. Diz que nunca abandonou a filha formalmente, que só estava passando por dificuldades. Está com um advogado. Rafael sentiu uma fúria fria tomando conta dele. Ele a abandonou há 5 anos. 5 anos, Renata. Onde ele estava quando Beatriz estava morrendo? Onde ele estava quando Laura estava nas ruas com fome?
Eu sei, Rafael, mas legalmente ele tem direitos parentais se não houve destituição formal. E agora que ele sabe que há dinheiro envolvido, é isso que é: dinheiro. Provavelmente, mas isso não muda a lei. Rafael fechou os olhos tentando controlar a raiva. O que a gente pode fazer? Lutar. Mas vai ser difícil. Um juiz pode dar preferência ao pai biológico, especialmente se ele demonstrar arrependimento e vontade de mudança. E você, Rafael, ainda não é nada para Laura legalmente. Você é um acolhedor temporário. Então mude isso. Quero iniciar processo de adoção hoje. Rafael, processo de adoção pode levar anos, e com a presença do pai biológico fica quase impossível. Não me importa. Encontre um jeito. Quando Rafael chegou em casa naquela tarde, Laura estava colorindo na mesa da cozinha com Dona Carmen. Ela correu para abraçá-lo, como fazia todos os dias agora. Papai, olha o que eu desenhei, é a gente. Ela mostrou um desenho de 2 bonecos de palito, um grande e um pequeno, de mãos dadas. Rafael abraçou-a com força, respirando o cheiro de shampoo infantil de morango em seu cabelo. Está lindo, filha. Aquela noite, depois que Laura dormiu, Rafael ficou acordado em seu escritório, olhando documentos que Renata enviara. Douglas Silva tinha ficha criminal, 2 prisões por furto, 1 por agressão. Ele abandonara Beatriz quando Laura tinha 2 anos, nunca pagara pensão, nunca visitara a filha, e agora queria recuperar a família. Mentira. Ele queria dinheiro. Via Rafael como um banco ambulante. Rafael não permitiria isso. Não importava o que custasse. A reunião foi marcada para sexta-feira no escritório de Renata. Presente: Rafael, Renata, Sandra do Conselho Tutelar, Douglas Silva e seu advogado, um homem oleoso chamado Dr. Cardoso. Douglas tinha 35 anos, mas parecia mais velho. Magro demais, olhos inquietos, mãos trêmulas que sugeriam algum vício. Ele usava roupas que tentavam parecer respeitáveis, mas falhavam. Havia algo predatório em seu olhar quando observava Rafael. Senhor Silva, Renata começou, pode explicar sua ausência de 5 anos na vida de sua filha? Eu estava trabalhando fora, perdido, passando por coisas. Douglas tinha uma voz rouca, mas eu sempre pensei nela, sempre quis voltar. Por que não voltou quando Beatriz estava doente? Sandra perguntou. Eu não sabia. Ninguém me avisou. Porque você não deixou informações de contato. Porque você sumiu completamente. Renata folheava documentos. Segundo consta, não há uma única tentativa sua de contato nos últimos 5 anos. Eu estava com problemas. Mas agora eu estou melhor. Agora eu posso cuidar dela. Cuidar dela como? Rafael falou pela primeira vez, sua voz gélida. Você tem emprego? Residência fixa? Alguma forma de sustentá-la? Douglas o encarou com raiva mal disfarçada. Vou ter. E ela é minha filha, não sua. Você pode ter dinheiro, mas isso não compra direito de ser pai. Não. Rafael concordou. Estar presente compra. Cuidar compra. Amar compra. E onde você estava quando ela precisava? Meu cliente está aqui agora buscando fazer o certo. Dr. Cardoso interveio. E ele tem direito legal à guarda. Sandra olhou para Douglas com frieza. Senhor Silva, vou ser direta. Seu histórico não favorece sua causa. E mais importante, vou falar com Laura. Se ela expressar medo ou não quiser ir com o senhor, isso pesa muito na decisão. Ela é criança, foi influenciada. Douglas cuspiu. Ele encheu a cabeça dela de luxo. Eu dei a ela o que ela precisava, Rafael disse. Comida, segurança, amor. Algo que você nunca deu. A atenção era palpável. Dr. Cardoso se inclinou para a frente. Senhor Mendes, meu cliente está disposto a chegar a um acordo. Se o senhor estiver disposto a compensá-lo financeiramente por... Você está tentando vender a criança? Renata explodiu. Isso é crime. Dr. Cardoso recuou. Não é venda. É compensação pelos anos de criação. Que anos? Rafael se levantou. Ele não a criou um dia sequer. E deixe uma coisa clara. Eu não negocio com extorsionistas. Laura fica comigo. E se você tentar tirá-la, eu uso cada recurso, cada advogado, cada conexão que eu tenho. Vou expor cada crime seu, cada falha, cada mentira. Você quer dinheiro? Tente me tirar ela e você não verá um centavo. Em vez disso, você vai ver o interior de uma cela por tentativa de extorsão. O silêncio foi absoluto. Douglas empalideceu. Ele não esperava essa reação. Esperava um homem rico disposto a pagar para evitar problemas. Senhor Silva, Sandra disse calmamente,
Posso sugerir que o senhor pense bem sobre o que realmente quer. Se for o bem-estar de Laura, teremos uma conversa. Se for dinheiro, essa reunião está encerrada, e eu mesma denunciarei a tentativa de extorsão. Douglas olhou para seu advogado, que agora também parecia desconfortável. Depois de um longo momento, Douglas se levantou. Vocês não viram o fim disso. Ele ameaçou, mas sem convicção. Sim, vimos, Rafael disse. Porque você vai assinar um documento renunciando todos os direitos parentais. Em troca, eu não vou destruir sua vida. Considere isso um acordo de negócios. O único que você vai receber de mim. Levou mais 2 horas, mas eventualmente Douglas assinou, com testemunhas, com reconhecimento de firma, com total validade legal. Ele tentou negociar algum dinheiro no final, mas Renata foi inflexível. Nada. Quando Douglas saiu, Rafael sentiu como se um peso gigantesco fosse levantado de seus ombros. Não foi bonito, Renata disse, mas foi efetivo. Laura está segura? Sim. Com essa renúncia, você pode prosseguir com a adoção sem impedimentos legais. Ainda vai demorar, mas não há mais obstáculos de parentalidade biológica. Rafael voltou para casa naquela noite exausto, mas triunfante. Laura estava desenhando no quarto dela, e quando o viu, correu para abraçá-lo. O que foi, papai? Você parece cansado. Estou, mas estou bem agora. Eu cuidei de você. Dona Carmen me ensinou a fazer chá. Quer? Rafael sorriu, sentindo lágrimas picando seus olhos. Adoraria. 2 semanas depois do confronto com Douglas, Rafael recebeu uma visita inesperada. Sua tia Marta, irmã de sua falecida mãe, apareceu no apartamento sem avisar. Marta tinha 70 anos, morava no interior de São Paulo e não falava com Rafael há quase 10 anos desde uma discussão sobre herança. Dona Carmen a conduziu até a sala, onde Rafael trabalhava em seu laptop, enquanto Laura fazia lição de casa ao seu lado, algo que se tornara rotina. Laura gostava de estudar perto dele, e Rafael descobriu que gostava de ter a companhia. Tia Marta. Rafael se levantou surpreso. Rafael. Marta o observou, depois olhou para Laura com curiosidade. Então é verdade. Você adotou uma criança. Estou no processo de adoção, Rafael corrigiu. Esta é Laura. Laura, esta é minha tia Marta. Oi, Laura disse animadamente. O senhor é parente do papai? Então você é minha tia também. Marta piscou surpresa com a resposta desinibida. Eu suponho que sim. Quer chá? Eu sei fazer chá. Dona Carmen me ensinou. Antes que Marta pudesse responder, Laura já estava correndo para a cozinha, gritando para Dona Carmen ajudá-la. Marta sentou-se, ainda processando. Rafael, o que está acontecendo? Você nunca mencionou interesse em ser pai. Nunca sequer teve relacionamentos sérios. A vida muda, tia. Mas uma criança, assim de repente... Rafael sentou-se em frente a ela, decidindo ser honesto. Você está certa, não foi planejado. Foi destino, ou necessidade, ou 2 pessoas sozinhas se encontrando. Ele olhou na direção da cozinha, onde ouvia Laura tagarelando. Ela me lembra porque eu estou vivo, tia. Pela primeira vez desde que meus pais morreram, eu tenho um propósito além de acumular dinheiro. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Seu pai ficaria orgulhoso. Você acha? Sei que sim. Ele sempre dizia que você tinha um coração enorme, que você só precisava de alguém para amá-lo do jeito certo. Marta limpou as lágrimas. Eu vim aqui para criticar, para dizer que você estava louco, mas olhando para você agora, eu não vi você tão vivo em décadas, Rafael. Laura voltou carregando cuidadosamente uma bandeja com bule de chá e xícaras. Dona Carmen vinha atrás dela, para garantir que nada caísse. Laura serviu o chá com seriedade adorável, sua língua para fora em concentração. Eu coloquei açúcar, porque todo mundo gosta de açúcar, ela anunciou. Está perfeito, Marta disse tomando um gole. Laura, pode me contar como você e Rafael se conheceram? Laura contou a história toda, sem filtros, incluindo a parte sobre estar com fome e pedir comida. Quando terminou, Marta estava chorando abertamente. Você é uma menina muito especial, Marta disse, e muito sortuda de ter encontrado meu sobrinho. Eu sei, Laura disse seriamente. Mas eu acho que ele também é sortudo. Ele disse que eu o salvei. E salvou. Rafael confirmou. Marta ficou para o jantar. Ela e Laura se deram maravilhosamente bem. Marta contou histórias sobre Rafael criança, histórias que ele próprio quase esquecera. Laura ria e pedia mais uma história. E Rafael descobriu que não se importava de ser exposto.
Pela primeira vez, seu passado não parecia uma ferida, mas apenas memórias. Quando Marta foi embora, ela abraçou Rafael forte. Não seja estranho mais. Você tem família, e agora você tem uma filha que merece conhecer essa família. Vou tentar, Rafael prometeu. E Rafael? Marta segurou seu rosto. Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter sido a tia que você precisava quando seus pais morreram. Já passou, Rafael disse sinceramente. O importante é agora. Um mês depois, Rafael teve a conversa com Laura. Era sábado à noite, e eles estavam no quarto dela. O ritual de leitura antes de dormir já completo. Laura estava sonolenta, mas ainda acordada, abraçada com Theo. Laura, preciso falar sério com você. Rafael começou. Ela se sentou imediatamente. Alerta. Eu fiz algo de errado? Não, nada disso. Rafael segurou a mão dela. É sobre nós. Sobre você e eu. O que sobre a gente? Você sabe que você está morando aqui como acolhida temporária, certo? E que eu iniciei processo de adoção? Sei, a Sandra explicou. Bem, o processo está andando, mas vai demorar ainda. Talvez mais um ano. E eu queria ter certeza de que é isso que você quer. Que você quer ficar aqui, comigo, para sempre. Os olhos de Laura se arregalaram. Para sempre? Para sempre. Como minha filha de verdade. Não só no coração, mas também no papel. Legalmente, você seria Laura Beatriz Silva Mendes. Eu posso colocar o nome da minha mãe também? Claro que pode. De fato, eu insisto. Beatriz deve fazer parte do seu nome sempre. Laura ficou quieta por um momento, processando. Rafael esperou, seu coração batendo rápido. Mas, e se você mudar de ideia? Ela perguntou com uma voz pequena. E se você acordar um dia e não me quiser mais? E se eu for demais? Muitos pais não querem suas crianças. Meu pai não quis. Rafael sentiu seu coração quebrar. Laura, olha para mim. Ele segurou seu rosto pequeno em suas mãos. Eu não sou seu pai biológico. Não vou mentir que sou. Mas eu escolhi você. Toda manhã eu acordo e escolho você. Escolho ler para você. Escolho brincar com você. Escolho amar você. E vou continuar escolhendo você todos os dias pelo resto da minha vida. Não porque tenho que fazer, mas porque eu quero. Você entende? Eu acho que sim. Douglas te abandonou porque ele era fraco e egoísta. Não por causa de você. Nunca por causa de você. Você é brilhante, engraçada, carinhosa, corajosa. Qualquer pai seria sortudo de ter você. E eu sou o mais sortudo de todos. De verdade? De verdade. Rafael estendeu o dedo mindinho. Promessa de mindinho. A gente quebra isso, cai o mindinho. Laura riu através das lágrimas e entrelaçou seu mindinho minúsculo no dele. Promessa de mindinho, ela repetiu. Então sim, eu quero ser sua filha para sempre, papai. Eu te amo. Eu te amo também, filhinha. Mais do que eu imaginava ser possível amar alguém. Eles ficaram assim por um longo momento, mindinhos entrelaçados, duas pessoas que eram sozinhas e agora eram uma família. 7 meses se passaram. O apartamento, que já fora um mausoléu de luxo vazio, agora pulsava com vida. O quarto de Laura estava cheio de desenhos, troféus de natação, livros empilhados. A geladeira tinha fotos presas com ímãs, fotos de Laura e Rafael no zoológico, no cinema, na praia, no parque, em festas de aniversário de coleguinhas da escola. Laura estava de volta à escola, uma particular excelente onde ela florescera. Suas notas eram excelentes. Ela fizera amigos facilmente. A professora sempre elogiava sua inteligência e criatividade. Rafael transformara-se. Não completamente. Ele ainda trabalhava muito, mas agora havia equilíbrio. Ele ia a todas as apresentações escolares. Levava Laura para a natação. Fazia questão de jantar com ela todas as noites. Seus sócios brincavam que ele estava domesticado, mas diziam com admiração. Ele parecia mais leve, mais humano. Dona Carmen tornou-se efetivamente a avó que Laura nunca tivera. Tia Marta visitava uma vez por mês, sempre trazendo presentes e histórias. Marcelo, o assistente, revelou-se excelente tio postiço, ensinando Laura sobre tecnologia e sempre disposto a levá-la para tomar sorvete quando Rafael estava ocupado. Laura ainda tinha pesadelos ocasionais sobre a mãe. Ainda tinha dias em que a perda doía. Mas ela tinha uma base agora. Tinha alguém que a segurava quando ela chorava, que celebrava suas vitórias, que estava lá sempre. E Rafael descobriu algo surpreendente. Ser pai o tornara melhor em tudo.
Melhor executivo porque aprendera empatia. Melhor negociador porque aprendera paciência. Melhor pessoa porque aprendera a amar incondicionalmente. A audiência de adoção foi marcada para uma terça-feira de novembro, 15 meses após aquela noite no restaurante. O Fórum da Vara da Infância e Juventude estava cheio, não de estranhos, mas de todos que agora faziam parte da família escolhida de Rafael e Laura. Tia Marta estava lá nervosa e emocionada. Marcelo estava lá de terno novo para a ocasião. Dona Carmen estava lá com seu melhor vestido. Renata estava lá como advogada, mas também como amiga. Sandra, a assistente social, estava lá como testemunha. Até o Dr. Henrique e a doutora Mariana tinham vindo. E professora Helena, emocionada, não perdera por nada. Laura usava um vestido novo azul claro, sua cor favorita, e sapatos de verniz que ela insistira em mostrar para todos. Ela segurava Theo em uma mão e a mão de Rafael na outra. Rafael usava terno, mas havia flexibilizado o habitual estrito código de vestimenta. Laura convencera ele a usar uma gravata com estrelinhas que ela escolhera. Papai precisa de estrelas, ela dissera. E quem era ele para discordar? O juiz, doutor Valdemar Costa, um homem de 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos gentis, chamou-os à frente. Ele revisou todo o processo, os laudos psicológicos excelentes, as visitas assistidas sempre positivas, os relatórios escolares brilhantes de Laura, as recomendações efusivas de todos os envolvidos. Senhor Mendes, o juiz disse, em meus 25 anos, julgando casos de adoção, raramente vi uma transformação tão completa quanto a sua. De um homem dedicado apenas ao trabalho, você se tornou um pai presente, amoroso e completamente dedicado ao bem-estar desta criança. Eu apenas descobri meu propósito, Excelência. Rafael respondeu, sua voz firme. O juiz então olhou para Laura. E você, Laura? Como se sente sobre tudo isso? Laura pensou seriamente antes de responder, como sempre fazia quando algo era importante. Eu me sinto sortuda, e amada, e em casa. Ela olhou para Rafael. Minha mãe sempre dizia que família não é só sangue. É quem está com você quando as coisas ficam difíceis. O papai Rafael ficou comigo. Ele me escolheu quando eu era só uma menina com fome pedindo comida. E ele continua me escolhendo todo dia. Não havia um olho seco na sala. Até o juiz precisou limpar os óculos. Laura Beatriz Silva, o juiz disse solenemente. É com grande alegria que eu oficializo sua adoção. De hoje em diante, você será conhecida como Laura Beatriz Silva Mendes, filha legal e legítima de Rafael Augusto Mendes, com todos os direitos e deveres que isso implica. Ele bateu o martelo. Adoção deferida. A sala explodiu em aplausos. Laura pulou nos braços de Rafael, chorando e rindo ao mesmo tempo. Rafael a segurou firme, sentindo lágrimas rolando por seu próprio rosto pela primeira vez em décadas. Lágrimas de pura felicidade. É de verdade agora? Laura perguntou contra seu ombro. É de verdade agora. Você é minha filha. Para sempre. Promessa de Mindinho? Não precisa mais, filhinha. Agora é promessa de juiz. Ainda mais forte. Todo mundo os rodeou. Abraços e parabéns e lágrimas de alegria. Marcelo tirava fotos freneticamente. Dona Carmen chorava no ombro de tia Marta. Renata sorria com orgulho profissional e pessoal. Quando finalmente saíram do fórum, o sol de novembro brilhava forte. Rafael e Laura caminharam de mãos dadas até o carro, mas antes de entrar, Laura parou e olhou para o céu. O que foi? Rafael perguntou. Eu acho que minha mãe está vendo, e eu acho que ela está feliz, porque ela sempre queria que eu tivesse uma família que me amasse, e agora eu tenho. Rafael se ajoelhou ao lado dela ali, na calçada do fórum, não se importando com o terno caro ou com as pessoas passando. Sua mãe seria muito orgulhosa de você, da pessoa incrível que você está se tornando. E eu prometo honrar a memória dela, sendo o melhor pai que eu posso ser. Você já é o melhor pai, Laura disse simplesmente. E sabe o que é mais legal? O quê? Lembra naquele dia no restaurante quando eu perguntei se podia comer com você? E eu chamei você de papai sem querer? Lembro. Eu acho que não foi sem querer. Eu acho que uma parte de mim já sabia. Já sabia que você ia ser meu pai, que a gente ia se salvar um do outro. Rafael abraçou sua filha, agora oficial, legal, irrevogavelmente sua filha, e pensou sobre aquele momento no restaurante. Uma criança desesperada pedindo comida a um estranho. Uma palavra inesperada. Papai. Uma resposta que ele poderia ter dado,
mas que mudou tudo ao escolher o amor ao invés da indiferença. Posso comer com você, papai? Laura havia perguntado, e a resposta de Rafael ao puxar aquela cadeira e compartilhar não apenas comida, mas sua vida inteira, chocara a todos naquele salão. Mas o que realmente chocava, o que era verdadeiramente transformador, não fora o gesto único de generosidade, fora tudo o que veio depois. O compromisso, a persistência, o amor que cresceu e se aprofundou todos os dias, porque família não era sobre o primeiro sim, era sobre todos os sims que vinham depois, todos os dias, para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael Augusto Mendes e Laura Beatriz Silva Mendes tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.